Bíblia aberta, livro do profeta Abacuque, texto lido pelo pastor Emílio, capítulo de número 1. Nós vamos meditar nesse texto. Antes, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te louvamos, agradecemos por aqueles que aqui estão, os quais o Senhor concedeu a graça de chegar na tua casa nessa noite. É bem verdade, nós somos e temos em nossos corações o desejo de que a maioria, pelo menos da igreja, estivesse aqui conosco. Mas nós sabemos, Senhor, das dificuldades do dia a dia, da logística, do trabalho dos muitos irmãos, das enfermidades que têm acometido os irmãos da nossa igreja, as limitações muitas que surgem nessa vida, Senhor. Mas que posteriormente esse vídeo que será gravado possa também alcançar os demais irmãos que não puderam estar conosco nesta noite. Mas, Pai, Tu sabes, somos carentes da Tua misericórdia, necessitados da Tua graça, para que possamos ouvir a Tua voz nessa noite. Como tens falado ao meu coração, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós não temos tantas informações como queríamos acerca do profeta Abacuque. Na verdade, esse texto ele é mais famoso no nosso contexto mais moderno pela música, se eu não me engano, foi J Neto que gravou, não é? Acho que foi J Neto que gravou o hino que canta o capítulo 3, não é? Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. Eu acho que depois o Fernandinho gravou uma versão, não sei se diferente, né? Uma versão diferente, também tão bonita quanto. O livro do profeta Abacuque não é um livro tão famoso, né? Na verdade, o nome Abacuque já soa um pouco estranho, né? Eu já vi crente batizando o filho de Joel, de Miqueias, de Naum eu também não lembro. Mas vai uma dica aí pro Eugênio e a Geise, né? Quando tiverem um filho, pensem, pode ser Abacuque, né? De repente, Samuel, quando casar e tiver filho, Abacuque seja um bom nome. Abacuque quer dizer abraço, ou abraçador, né? Aí de repente, no final do culto, você dá um Abacuque aí no irmão que está do seu lado, né? Um abraço. Bom, e certamente essa profecia, ela não é tão famosa em nosso meio por conta do nome tão diferente desse profeta. Esse livro, entendemos que o Senhor nos direcionou a meditarmos nele, nesse período. Tenho dito isso nessa igreja, eu tenho pedido a Deus que o Senhor nos dê uma palavra para compartilhar com a igreja que antes fale aos nossos corações, antes fale ao meu coração, antes me faça refletir, antes me faça pensar sobre quem Deus é, como Ele age, quem somos diante de Deus. É bem verdade que nos últimos meses, nos últimos anos e principalmente nos últimos meses, o problema de Abacuque assemelha-se mais ou menos com o problema que vivenciamos. Eu, particularmente, tenho vivenciado e vivenciamos enquanto homens e mulheres que vivem numa terra. Vez por outra, nós nos deparamos com circunstâncias na nossa vida e nós julgamos não concordar, combinar com a fé que nós professamos. Isso não é um problema apenas de Abacuque, isso não é um problema apenas nosso, isso é um problema bíblico, isso é um problema de vários personagens, que ao se depararem com o mal que existe, eles não conseguiram equilibrar, não conseguiram fazer a equação entre aquilo que a Bíblia diz que Deus é, que Deus pode fazer, que Deus faz em prol do seu povo, e aquilo que eles experimentam em suas vidas, aquilo que eles sofrem em suas próprias vidas. Quando lemos Abacuque, nós faremos isso durante pelo menos as próximas 5 semanas, provavelmente. Nós
veremos que Abacuque expressa muito daquilo que nós às vezes não temos coragem de fazer. Porque nós entendemos que questionar é errado. No mundo ocidental, não é? Nós entendemos que perguntar é ofensivo a muitas pessoas, né? E quanto mais há uma distância, pelo menos hierárquica, entre aquele que pergunta e aquele que é perguntado, mais ofensiva é o fato de perguntar, de questionar. Então, por exemplo, nós somos ensinados, ainda que indiretamente, a que quando passemos por situações adversas nessa vida, não questionemos a Deus o porquê das coisas. Quando eu me deparei com situações adversas, eu não tive coragem de perguntar por quê. Porque isso soa arrogante, não é? Por que isso é assim? Por que isso está acontecendo dessa forma? Parece ser arrogante perguntar por quê. E principalmente quando esta pergunta ela se dirige a Deus, que tudo pode, que tudo sabe. Mas parece-me que Abacuque pretende redefinir algumas das questões que nós estabelecemos como sendo as mais adequadas para fazermos, praticarmos diante de Deus. O título da nossa reflexão nesta noite é quando Deus parece estar em silêncio diante do mal que nos assola. Pensando sobre isso, nesses últimos dias, mais precisamente nesses últimos anos, e quando eu digo últimos anos, eu conto ali desde a pandemia para cá, né? A pandemia mexeu muito com a gente, né, irmão? Eu, sinceramente, depois da pandemia, eu meio que perdi noção do ano. Eu não sei nem que ano foi a pandemia, por exemplo. Parece que o calendário deu uma enlouquecida, pelo menos na minha cabeça. 2021 foi? 22? 20? Então já faz 6 anos. Pronto, parece que foi ontem, né? E diante daquela situação que nós estávamos experimentando naquele tempo, naquele período, eu lembro-me muito bem de cenas que nós assistimos na televisão. Centenas de pessoas sendo enterradas quase que em covas rasas. Muitas delas crentes. Pessoas que não conseguiam respirar. Algumas aparentemente saudáveis, que foram e não voltaram. Lembro-me bem do pastor Neto Nunes, que morava de frente à minha casa. Era um amigo nosso. Nós sempre nos falávamos, muito brincalhão, presidente da nossa convenção, à época, amigo pessoal do pastor Eliseu. Eu lembro-me que ele subia, a gente ria muito das coisas que ele contava, e de repente o pastor foi para o hospital com a Covid. E rapidamente ele foi perdendo a capacidade respiratória. E recebemos a informação de que ele precisaria ser entubado. E entubado, ele fica inconsciente. Eu lembro-me muito bem do dia em que eu recebi a informação e eu pensei nos filhos, né? No irmão Israel, que é meu amigo pessoal, e o Netinho, que é também meu amigo pessoal. E eu fiquei pensando, poxa, mas ele é pastor. Ele assumiu agora a convenção. Tem feito um excelente trabalho, principalmente no que diz respeito a tornar a nossa convenção reconhecida nacionalmente. Acessava os gabinetes dos pastores mais relevantes do nosso país. E agora o pastor está em uma UTI, sem respirar. E a cada dia que passava, a notícia era de que ele estava prestes a morrer. Eu me lembro muito bem. Geralmente é esse o lugar que eu vou, no banheiro, tomando banho. Eu chorava desesperadamente, pedindo a Deus misericórdia sobre a vida do meu amigo. Nós pudéssemos vê-lo novamente. Só que a cada instante que nós ligávamos à televisão, a notícia era de que as pessoas só iam, não voltavam mais.
Foi terrível aquele tempo. Em seguida, pouco tempo depois, a Melissa. Melissa é uma jovem que eu tinha contato constante também. Neta do pastor Damião, meu amigo. Jovem em quem eu tinha muito contato, porque era líder da UMADEB no campo. E ela era atuante na congregação de Itaperi. E eu pregando lá no domingo. A Melissa, 17 anos, irmão. Linda, uma voz angelical. Cantava e tocava. Participava de tudo. Fazia a mídia da UMADEP, inclusive, nos ajudava na mídia da UMADEP. E eu pregando, de repente a Melissa lá na última cadeira começa a tossir e sai da igreja. E de repente toda a família se levanta e também sai. Eu fiquei pregando e pensando, será que eu peguei pesado aqui? Que o pessoal saiu do culto? Né? O pessoal saiu, não entendi. Será que eu falei alguma coisa que ofendeu alguém? Mas continuei pregando. Melissa se interna, a situação se agrava. Daqui a pouco um outro problema surge. Uma possibilidade de uma leucemia, se eu não me engano. E aí alguém de repente diz que, olha, ela não volta, já está, as pontas dos dedos já estão deixando de passar sangue, já está necrosando os dedos dela. Então o quadro é quase que irreversível. E eu lembro-me também de, lá em casa, juntos, chorando, nós clamávamos a Deus e pedíamos a Deus por misericórdia. Que pode? Como é que o mal nos atinge assim? Como é que uma coisa dessa pode acontecer com quem é crente? Parece que não bate, não fecha a conta. Eu tive agora na UMAD Nordeste, Liderar Nordeste, um evento que reuniu mais de 1.200 lideranças de todo o Nordeste, 15 dias agora, ali no Centro de Convenções do Templo Central, em Caucaia. Um evento maravilhoso, Deus falou profundamente aos nossos corações naquele lugar. E no sábado à noite eu tive a oportunidade de ouvir pregar o pastor Albert Ferreira. Não conhecia, foi a primeira vez que eu ouvi pregar. Pastor carioca. E lá, rapidamente, ele disse, depois vão lá no YouTube, assistam o meu testemunho. Eu estou aqui adorando, sangrando. E registraram lá, né, adoração de pais sangrando. Marcou muito essa frase. E eu, no dia seguinte, fui ouvir o testemunho do pastor Albert. Pastor crente, homem de Deus. Os filhos crentes, a família crente. O filho mais novo chega em casa, brigando com o irmão, porque o irmão tinha saído na moto elétrica e não tinha carregado. E ele precisava agora se deslocar e não tinha como se deslocar porque a moto estava descarregada. E o pai diz, não, meu filho, pode deixar que eu vou falar com seu irmão, a gente resolve. E depois, enquanto a moto carrega, eu vou aqui cortar o cabelo. Na quadra posterior à nossa casa. Morava na entrada de uma comunidade do Rio de Janeiro. E ele assim o fez. Jovem, saiu de casa para cortar o cabelo. Se eu não me engano, ele falou o tempo exatamente, 14, 18 minutos depois. Ele escuta da sua casa uma rajada de metralhadora. E a vizinha grita, Albert, balearam seu filho. Ele disse que sai de casa desesperado. Pensando, ia chegar lá e encontrar o menino sentado. Deve ter sido um estilhaço, né? Sei lá, tive raspão no braço. Mas quando ele chega na porta da barbearia, o filho dele está de bruços no chão, tentando respirar. Mas o sangue nas vias respiratórias não deixava ele respirar. Pastor crente, servo de Deus, precisou assistir o seu filho definhando. Ao chegar no local desse incidente, dessa tragédia, o policial aborda, antes dele chegar próximo ao filho, e pergunta quem ele era. Ele disse, eu sou o pastor e pai desse jovem. E o policial disse, não, ele atirou na guarnição. E o pai, não pode, isso é impossível, ele saiu de casa há 14 minutos. Meu filho é crente. Ele realiza um trabalho de missão aqui comigo. Na camisa que ele foi vitimado, estava escrito, eu sou a Bíblia que o mundo lê. Não tem como você ouvir o testemunho e não chorar. O pastor Albert disse que volta para casa, o filho é levado ao hospital, pegar a papelada para ir ao hospital.
Em algum momento ele bota a cadeira ao lado da cama e pede para Deus sentar lá. E pergunta a Deus por quê. E a resposta de Deus foi um silêncio profundo. E não houve respostas para ele naquele dia. Nós vivemos dias mais ou menos assim, em que o mal parece que tem prevalecido. Porque nós experimentamos experiências terríveis em nossas vidas. Crentes, às vezes. Vivendo uma vida íntegra diante de Deus, às vezes. E temos que testemunhar as coisas mais terríveis em nossas próprias vidas. Agora, nós estamos presenciando uma guerra, né? Do outro lado do mundo. Será que lá no Irã não tem ninguém justo? Será que só está morrendo culpado lá? E as crianças de colo, que estão nas creches, e de repente um míssil invade, explode e mata todo mundo? Essa é uma realidade a que nós não podemos fingir que não existe. O mal é real. Ele nos afeta. Ele nos atinge. Ele nos machuca. Aleluia. Ele nos faz chorar. Ele nos faz balançar em nossas estruturas. Quando eu fui ao hospital visitar a nossa irmã, eu fiquei revoltado. Como é que pode um negócio dele? A pessoa ficar aqui sendo tratada como se fosse um boi, pronto para ser abatido, sem o mínimo de estrutura possível. Quanto eu não orei pedindo para Deus poupar a irmã de uma dor maior? Essa é a realidade. A experiência humana tem atestado universalmente a realidade do mal. A face mais sombria da realidade, ela se manifesta concretamente por meio da dor. É a partir da dor que experimentamos que nós somos trazidos de volta à realidade da existência. Em que nós saímos daquela utopia de dizer Deus vai fazer, receba, Deus está fazendo hoje, Deus vai fazer agora, mas de repente Deus não faz absolutamente nada conforme as nossas expectativas. Como é que a gente lida com isso? Como é que se permanece crente diante disso? Angústia, injustiça, epidemia, pandemia, fome, guerra, opressão, morte de inocentes, manifestações que nós denominamos mal. Quando o mal nos assola. Isso é um problema antigo. 270 anos antes de Cristo, um filósofo grego tentou equilibrar isso. Na teologia, denomina-se esta disciplina de teodiceia. O que é que estuda a teodiceia? A teodiceia busca equilibrar uma verdade explícita na vivência da humanidade. Deus é bom, todo-poderoso e o mal existe. Como é que a gente equilibra isso? Na teologia, a teodiceia tenta explicar. Um filósofo grego, em 270 a.C., chamado Epícoro, ele escreveu a seguinte frase na busca para encontrar um equilíbrio. Não era crente. Ele diz assim: quer Deus impedir o mal, mas não é capaz de fazer, então Deus é fraco, ou seja, não é onipotente. Olha a afirmação do filósofo. Pode ele fazer, mas não deseja fazer, então ele é mau, é perverso. Portanto, ele conclui: Deus não é poderoso tanto quanto deseja resolver o problema do mal. A filosofia questiona, a teologia discorre, os ateus, os céticos zombam, e os crentes mais sinceros choram profundamente a realidade do mal que assola a vida da Igreja do Senhor Jesus. O mal, ele não é apenas um problema intelectual. Nós não resolveríamos o problema se respondêssemos às perguntas de Epícoro.
O mal ele é mais terrível porque ele é uma questão existencial, factual, experimental. Ele nos afeta, ele nos toca. Ele nos toca naquela discussão com o marido. Ele faz chorar profundamente, desesperadamente. Naquela conta que você não conseguiu pagar naquele dia. Naquela doença que, de repente, está assolando a você ou a quem você ama. E os médicos chegam e dizem, não há mais solução, ele certamente morrerá. Essa é a realidade de Abacuque. Abacuque, ele percebe isso. Esse é um texto, irmãos, toda essa profecia, eu acredito que nos elevará a um patamar um pouco superior ao que nós temos vivido com relação à fé. Porque Abacuque desnuda uma realidade que a gente tenta encobrir, de que é preciso entendermos que ainda crentes somos afetados pela dor que o mal nos provoca. E eu amo a Escritura por isso. Eu amo a Bíblia por isso. A Bíblia é tão honesta, ela é tão honesta que ela não faz questão de esconder o conflito. Pelo contrário, ela evidencia o conflito. Ela mostra que existe um problema que precisa ser refletido, meditado, tratado, ou pelo menos analisado de forma profunda pelos nossos corações. Ela revela, a Bíblia revela o conflito. Abacuque representa muito bem o meu coração e talvez o seu coração e talvez as coisas que nós já experimentamos nessa vida. Se essa é uma profecia diferente, porque geralmente os profetas, eles recebem a mensagem de Deus e eles depois dirigem a mensagem ao povo. Com Abacuque não tem isso. Abacuque é uma profecia, mas é uma profecia que é um diálogo entre Abacuque e Deus, Deus e Abacuque. É assim que a profecia se desenvolve. É Deus respondendo, não da forma que Abacuque espera, veremos isso durante as semanas que nós estaremos aqui pensando, refletindo sobre Abacuque. Mas vá até o texto, deixa a sua Bíblia aberta. Ela começa de forma bem comum entre as profecias, principalmente aquelas mais pesadas, dos profetas menores. Sentença revelada. A versão colocada aqui, eu vi que, se não me engano, era peso, né? A Almeida corrigida. Pode deixar a corrigida na tela aí. O versículo de número 1, capítulo de número 1, a do Senhor é corrigida. É vídeo pronto, tá aí. Bota a RC, deixa a RC aí, para ficar diferente da minha. Também sentença revelada. Sentença de sentido a conclusão de juízo, né? Sentença é a conclusão de um julgamento que aconteceu. Então a ideia é a seguinte: Deus julgou. Deus julgou e agora Deus vai pronunciar a sua sentença. Só que em Abacuque, quem começa falando não é o juiz. Quem começa falando é o profeta, que está com o coração machucado pelo sofrimento que ele tem visto, pelo mal que tem assolado ele e o seu povo, pelo que ele tem presenciado, pelo que ele tem testemunhado, pelo que ele tem visto, provavelmente pela dor que ele próprio tem sentido em sua própria vida. Porque esta é uma verdade que fica explícita nesse texto. O povo de Deus, os crentes, os fiéis, não importa a profundidade do seu relacionamento com Deus, eles experimentarão dores nessa vida. Eles passarão por momentos de dificuldades nessa existência. Como lidar com isso? Como responder às questões mais profundas da nossa alma e do nosso coração diante de Deus? Se Deus é comigo, por que tanto sofrimento? Isso é um problema de Jó. A ideia da justiça retributiva e que o homem, ele apenas colhe o que ele planta, era muito clara na mente hebreia. Jó trabalha muito bem isso. Quando Jó começa a padecer, a primeira acusação dos amigos era: alguma coisa ele fez, porque Deus é justo. Ele entrega a alguém aquilo que ele merece.
Só que essa ideia de justiça retributiva imediata, ela não se sustenta diante da realidade, irmão. Porque nós conhecemos bebês que padecem de mal ou de perversidades terríveis. Como é que essa justiça retributiva se aplicaria numa situação como essa? Então a conta não fecha. Mas a Bíblia não esconde o problema. A Escritura evidencia o problema. Sentença revelada. E então nós entramos no texto, versículo de número 2. O que Abacuque passa a fazer aqui é o que provavelmente eu, enquanto pastor dessa igreja, se eu ouvisse algum irmão orando desse jeito, eu ia chamar depois, irmão, cuidado com essa oração. Cuidado com essa oração. Como assim você está questionando a Deus? Não é? O nosso coração tem medo, né? Até quando, Senhor, clamarei e tu não escutarás? Até quando? Eu vou gritar e tu não ouve o meu grito. Ora, irmãos, me diga aqui, se isso não é uma realidade na sua vida, na nossa vida. Isso é uma realidade da minha vida, há pouco tempo atrás. Achei legal, interessante. Até preguei, disse aqui domingo, né, que eu preguei essa mensagem na sede, e lembrei-me disso. Quando estava ali na UTI, com a Carol e os meninos, a primeira coisa no sábado, isso foi no sábado à tarde, na sexta-feira eu estava com o coração completamente esperançoso, né? Levantamos um clamor na sede, né? Eu pedi, meu pastor, eu quero pregar. Preguei, né, com toda a força que eu tinha, oramos, choramos. No sábado de manhã, às 10 horas da manhã, deitado na rede, descansando, esperando o hospital nos ligar, na esperança de alguma novidade. Mais precisamente às 10 horas, veio uma angústia assim, irmão, invadindo meu coração, e naquele momento eu entendi, a Carol morreu. Fomos ao hospital com as crianças, e aí um irmão me liga, dizendo, pastor, o senhor tem que fazer uma oração específica. Eu disse, amém, pastor. Era um pastor, inclusive, me diga. Deus me disse aqui que o senhor tem que orar e tem que chamar o nome dela completo, conforme está no RG. Levante as suas mãos e ore, ordenando que ela se levante. Eu respeitei. E confesso que até fiz, sabe? Mas eu não fiz com fé, não. Fé nenhuma. Porque naquele momento, o entendimento que eu tinha era de que aquele seria o desígnio de Deus para aquela circunstância. Mas o mais difícil não foi ver aquilo acontecendo. Foi ter que olhar para o Eliseu com 14 anos e responder a ele uma única pergunta que ele fez. Disse, pai, por que a minha mãe morreu? Chorando, desesperado, a morte da mãe. E eu confesso que eu entalei naquele momento. Porque eu não tinha essa resposta. Porque a vida real, aleluia, ela não nos traz algumas respostas. E quando eu leio Abacuque, a conclusão que eu chego é que se Deus respondesse, o problema também não seria resolvido. E nós teríamos a oportunidade de discordar da forma como Ele decide eternamente agir. Mas eu lembro muito bem de dizer, meu filho, Deus sabe todas as coisas. E ainda que não entendamos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É o mal. Ele chega. E Abacuque percebe. E a pergunta de Abacuque não é a pergunta da arrogância de alguém que quer conhecer, saber mais do que Deus. Não é. A pergunta de Abacuque é a expressão de um coração sincero que sangra. Até quando? Observe. Abacuque não nega que Deus existe. Abacuque não nega que Deus é insuficiente.
Pelo contrário, a pergunta que Abacuque faz a Deus revela que mesmo Abacuque não entendendo aquilo que ele estava vendo, experienciando, ouvindo, ele sabia que o único que poderia dar uma resposta viável, convincente, era o próprio Deus. O que é que a gente faz quando a gente está decepcionado? O que é que a gente faz quando a gente está desanimado? O que é que a gente faz quando a gente está triste, irmão? Não vou orar. É assim? Não vou mais para o culto. Não vou mais para a igreja. Não vou mais fazer aquilo que eu fazia para Jesus. Quando você está chateado, é assim que você faz. Quando briga com o marido, discute com a esposa, né? Não vou falar com ela. A gente se isola. Abacuque não faz isso. Pelo contrário, quando ele se vê machucado, quando ele se vê ferido, quando ele se vê sofrendo a realidade desta vida, sabe o que é que ele faz? Ele se dirige a Deus. Quando o mal nos atinge e Deus parece estar calado, Abacuque, ele busca a Deus para tentar entender qual o desígnio de Deus para a sua vida. Ele ora, ele clama, mas Deus não responde. O céu permanece em silêncio. Esse fato de Abacuque quebra um conceito que temos às vezes muito errado. É de que a verdadeira fé não faz perguntas. É de que é pecado perguntar a Deus as coisas. Só que o que Abacuque nos ensina é que isso pode não ser pecado. Deus permite que você pergunte. Deus permite que você não compreenda. Deus permite que você tenha dúvidas sobre o que está acontecendo com a sua vida. Deus permite tudo isso. A fé verdadeira pergunta. A fé verdadeira questiona. A fé verdadeira é feita em lágrimas. A fé verdadeira grita. E a fé verdadeira insiste. O problema não é perguntar. Abacuque evidencia isso para nós. O problema é se distanciar. Quando o mal nos atinge, quando o sofrimento nos assola, quando a dor nos machuca, enquanto todos geralmente correm, se distanciam, Abacuque diz: se aproxime. Chegue para perto. Ajoelhe-se. Ore. Clame. Chore. Busque. Insista. Talvez, como eu, você tenha vivido ou esteja vivendo uma situação como essa, de que os planos que você realizou, montou, desenhou, talvez não tenha saído lá desde o início, conforme o que você projetou. E talvez o seu coração tente lhe distanciar de Deus por isso. Mas o que nós aprendemos com Abacuque é que mesmo quando as respostas não sejam dadas, eu preciso permanecer em constante comunhão com o Senhor. Mesmo quando o coração sangra, eu permaneço de joelhos diante da presença do Pai. Orando por algo que não mude. Clamando por uma situação que ainda não foi transformada, mudada. Sentindo que Deus está demorando, ou não está fazendo, ou não fez. A pergunta é: você vai sair de perto de Jesus? Você vai deixar a congregação? Você vai abandonar o marido? Você vai abandonar a fé? Abacuque nos convida a fazermos diferente nesta noite. O grito de Abacuque chega aos nossos ouvidos hoje. O clamor que ele levanta é dizendo assim: ei, permaneça.
mesmo quando o céu está em silêncio para você. Continue na presença de Deus. Verso 3. Ele continua expressando a angústia do seu coração, a dor da sua alma. Lembro-me aqui agora de um testemunho também que eu ouvi. Tive o prazer de ouvi-lo também na UMAD Nordeste. Na minha opinião sincera, um dos maiores pregadores do nosso estado, pastor João da Paz, pastor presidente do Tempo Central no estado do Ceará. Homem de uma voz mansa. Passou também por uma situação muito complicada em sua vida. Muitos anos atrás, já pastor, deixou a sua filha na Unifor. E pouco tempo depois, a família recebe a informação de que ela estava morta. Em uma parte do campus, ela tinha sido estrupada. Pastor, crente, temente, a maneira mais perversa, filha jovem, não sei se tinha 20 anos. Onde é que entra a pregação triunfalista aí? O que Deus está fazendo agora, irmão? Receba, receba, receba. Onde é que entra aí? Temos que ter muita responsabilidade. Ao abrir essa palavra aqui, ó. E dizemos que Deus está falando. Assim diz o Senhor, irmão. Crema na base. Deixa a estrutura se balançar todinha. Porque o assim diz o Senhor pesa 1 tonelada. O pastor enterrou a sua filha da maneira mais trágica possível. E pensando, meditando nesse texto, eu lembrei de todos esses fatos. E também da minha experiência. E vi o quanto Abacuque foi sincero em sua segunda pergunta. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Por que o Senhor me leva a testemunhar essas coisas que eu estou vendo? Aqui o problema se aprofunda. A dificuldade não é só Deus se calar para Abacuque. É Deus calado fazer com que Abacuque testemunhe aquilo que ele estava vivendo e vendo. Você vai notar, porque não vai dar tempo eu ler aqui. O tempo já foi embora. Depois você vai ler Jeremias, capítulo 5. Pode ler o capítulo 5 todo. Depois você vai ler o capítulo 7 de Jeremias. Depois você lê os capítulos 22 e 25. 4 capítulos. 5, 7, 22 e 25. Deixa gravado aí, depois você lê. Pastor, o que é que esse texto diz? Esse texto descreve o que é que Abacuque está enxergando. Que iniquidade é essa que ele está enxergando? Que mal é esse que ele está percebendo? Ele está vendo o seu próprio povo se corromper. Praticar as maiores atrocidades inimagináveis. Pior do que isso. Interessante, o texto que nós vamos trabalhar daqui a poucos dias. No capítulo de número 2, quando Deus decide responder a Abacuque, Deus diz assim: Abacuque, o que eu vou te mostrar agora, tu vai escrever num quadro tão grande, que quem passar correndo consiga ler. Aí aquele que talvez tenha no seu coração a expectativa de que vai dar tudo certo sempre, ele pensa assim: então agora Deus vai mandar escrever no quadro: eu sou o Senhor, e agora eu entro com providência na tua causa, e agora a porta que estava fechada eu abro, e onde não há porta eu abro uma janela, e a roda grande vai passar dentro da pequena, e quem estava na prova e não te ajudou vai ver você no palco. Não, irmão. Nada disso é a resposta de Deus a Abacuque. Nada. A resposta de Deus a Abacuque é a seguinte: ei, Abacuque, eu suscitarei os caldeus, nação perversa, corrompida, pior do que os hebreus, para fazer com que os hebreus paguem pelos pecados cometidos. Abacuque fica mais louco ainda. E essa é a questão de Abacuque. Deus, eu estou vendo tudo isso. E se eu estou vendo, certamente Deus também está. E por que é que nada muda?
Ele descreve violência, ele descreve destruição, ele descreve contenda, ele descreve conflitos. Isso não é só no mundo antigo não, irmão. Abre o jornal. Converse com algumas pessoas. Tem uma experiência que é interessante, é conversar com os outros. Irmão, converse muito. Pergunte às pessoas como é que elas estão, como é que vai a vida. Você vai ver que os problemas que você tem são pequenos diante da maioria das pessoas. É como se Abacuque estivesse dizendo assim: Deus, o mal não está escondido não, ele está escancarado. E isso gera crise em Abacuque. Porque o nosso coração espera que Deus intervenha imediatamente, não é? Olha, se eu estou vendo uma barbaridade acontecendo, eu vou orar. Lembra dos discípulos? Se a gente entrou na cidade, ninguém quis ouvir. Eu estou achando que nós vamos orar para que caia fogo do céu. Eles queriam resolver ali de bate-pronto. Só que a vida real não é assim. A vida com Deus não é assim. A experiência da fé não é assim. É bem verdade que há momentos em que Deus remove o mal imediatamente. Mas tem momentos que Ele não remove o mal imediatamente. E pior que isso, Deus permite que nós testemunhemos o mal. Isso pode, em nosso coração, dizer que Deus está me tratando com descaso. Parece que Deus não me ama tanto assim. Eu lembro-me agora de um dia eu vi desses cortes de internet, de um cantor que eu nem conhecia, eu só ouvi falar do nome dele depois que ele faleceu. Um cantor chamado Cristiano Araújo. Um acidente de carro, cantor sertanejo. Um acidente de carro, a não sei quantos quilômetros, matou. E eu lembro muito bem de que a família era muito católica. E o pai dele, dando uma entrevista, ele levanta esses questionamentos. Queria perguntar a Deus por que isso aconteceu. E quando eu vi aquilo, eu achei um absurdo. Como é que pode? Um cara que diz que crê em Deus, questionar Deus. Mas Deus não reprova o fato de você questionar Deus. Abacuque questiona. Não é descaso de Deus o silêncio, mas claramente é a parte de um processo. E Deus está nos arrastando para nos ensinar, nos moldar, nos tratar, nos despir. Aleluia, aleluia. Nos tornar mais dependentes, nos tornar mais humildes, nos tornar mais crentes. Esses fatos todos fizeram com que Abacuque chegasse a uma conclusão. E nós a lemos no verso 4. Por esta causa a lei se afrouxou, a justiça nunca se manifestou, o perverso segue o justo, e a percepção que as pessoas têm do que é certo está completamente distorcida, corrompida. Agora nós chegamos no ponto mais crítico da experiência de Abacuque. Abacuque não está apenas incomodado. Aqui, Abacuque está perturbado. O que é que ele vê? Existe uma lei que não é cumprida, mas as consequências desta lei também não são realizadas àqueles que não as obedecem. Aqueles que dizem estar praticando a justiça, corrompem a justiça. O problema de Abacuque é o mesmo do salmista. Lembra do Salmo 73? O salmista disse que quando olhou a prosperidade do ímpio, os seus pés quase que resvalam, como que numa pedra escorregadia. Por quê? Porque o ímpio pratica a iniquidade e ele só prospera. Ele rouba, mente, engana, corrompe, é corrompido e não adoece. O tempo passa, ele fica mais novo, mais bonito, mais rico, mais poderoso, mais forte, mais inteligente. Enquanto o ímpio prospera, o crente sofre,
padece, chora, lagrimeja. E o salmista diz: eu olhei para tudo isso e quase que me perturbo. Mas sabe qual é a semelhança entre o que acontece com o coração do salmista e o que acontece com o coração de Abacuque? É que a solução do problema não é Deus responder exatamente a pergunta que eles fizeram ou faziam a Deus. O salmista diz que esta dúvida permaneceu em seu coração até que ele entrou no templo. Aí eu lembro-me agora daquele hino antigão. Só os pedras vão lembrar. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos, lembra? Para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Oi, aleluia, aleluia. Ouça, oh Deus. Oh Senhor. E quando entramos no templo, e o templo representa a presença de Deus, e o poeta continua e continua certo, né? Dobrei os meus joelhos e vi o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Oh. Abacuque, assim como o salmista, entende que a vida real é assim mesmo. Nós somos ensinados que Deus é justo, que Deus governa, que Deus age. Mas a realidade em que vivemos parece contradizer esse fato. A resposta de Abacuque ainda não aparece aqui. O capítulo 1, na verdade, começa com pergunta, não é? E isso é um ponto importante, irmão. Deus permite que você pergunte. Então, eu concluo a nossa reflexão. O livro de Abacuque, ele não termina com dúvidas. Nós conhecemos, não é? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Ele não começa com dúvidas, mas ele não termina com dúvidas, mas começa com dúvidas. E nos ensina algo poderoso. Fé não é ausência de questionamento. Não é. Não é. O que é que Abacuque me mostra que é a fé? A fé é Deus me convocando para permanecer, mesmo quando eu não entendo, em sua presença, diante dele, em comunhão com ele. Abacuque começa com até quando, mas finda com ainda que. Ele não recebeu todas as respostas, mas encontrou um lugar de confiança, que foi a presença de Deus. Amados, algumas aplicações para a nossa vida. Quando Deus se cala ou não responde, Deus quer que você continue orando e não se calando. Se Ele ainda não respondeu, é porque ainda é tempo de orar. Se Ele ainda não lhe esclareceu a dúvida que você possui, continue orando, clamando, pedindo. Não interprete o silêncio de Deus como Deus ausente. Aleluia. O silêncio não significa que Ele não está. O silêncio significa que Ele está, mas Ele está calado. Aleluia. Aleluia. Segundo,
Não negue a realidade do mal. Não negue. Às vezes eu me incomodo com alguns jargões evangélicos, né? Quem está feliz, dá glória a Deus. Aí se alguém não está feliz, não dá glória a Deus, alguém diz, aí, está triste. Mas na presença de Jesus até a tristeza sai. Não, irmão, não tem isso não. Na presença de Jesus a gente chora. A gente se desespera na presença de Jesus. Jesus chorou quando machucou ele também. Ser crente é chorar também. Abacuque deixa isso evidente. Não negue a realidade do mal. Enfrente a fé com o que a Bíblia ensina. A Bíblia não romantiza a nossa existência. Ela reconhece que o mal existe, mas ela aponta para um trono que está acima do mal e que tem um Deus que, mesmo com o mal atingindo e afetando a vida dos crentes, esse Deus permanece no trono, regindo todas as coisas conforme os seus desígnios. Terceiro lugar, não baseie a sua fé apenas nas circunstâncias, nas suas experiências. A sua fé depende, se a sua fé depende de tudo dar certo, irmão, ela não vai resistir. Vai ter muita coisa que vai dar errado. Escute, quando der errado, o trono permanece ocupado. Fé madura é confiar em Deus quando não faz sentido confiar em Deus. Quarto, pergunte, mas pergunte para Deus. Aproxime-se de Deus na dúvida. Abacuque não sai de perto, não vai para longe. Abacuque se aproxima e quer ouvir de Deus os porquês das suas questões. Abacuque não foge, ele confronta a Deus em oração. Isso parece muito ousado, mas interessante, Deus permite que Abacuque o faça. Quinto e último, Deus vai responder. Deus vai responder. Ele pode não responder como você quer que ele responda. Ele pode não responder dentro do que você determinou que ele vai responder, mas Deus vai responder. Vai responder no tempo certo, mas no tempo certo de quem? No tempo de Deus. No tempo que é devido responder, Deus vai responder. Amados, talvez nós estejamos vivendo o até quando de Deus para as nossas vidas. Talvez a nossa experiência nos faça olhar ao redor e ver injustiça, dor, situações que não mudam, e o nosso coração talvez pergunte, onde é que Deus está nessa história toda? Mas hoje, a ordem de Deus para os nossos corações é, mesmo sem as respostas que você precisa, permaneça em minha presença. Confie em meu poder. Continue orando, pedindo, clamando e se relacionando comigo. Porque a fé verdadeira, ela não é construída quando as coisas estão dando certo, quando elas vão bem. A fé verdadeira, ela se apresenta, ela é melhorada, ela é construída, ela é enriquecida quando as coisas estão dando erradas na nossa vida, e ainda assim nós dizemos, eu preciso continuar confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Curve a sua cabeça, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial. Senhor, nós te agradecemos, porque ouvimos a tua voz falar aos nossos corações nessa noite, Senhor. A realidade de Abacuque é a realidade que nós experimentamos, Senhor. E nós queremos expressar a Ti que é bem verdade, que por vezes o nosso desejo é perguntar até quando. Mas hoje nós aprendemos que independente do tempo em que a resposta vier, nós precisamos permanecer contigo, Senhor, em Tua presença. Obrigado. Que essa palavra permaneça em nossos corações e provoque, ó Deus, as mudanças que o Espírito Santo entende que precisam ser
feitas em nossas vidas. Despede-nos em paz. Abençoa os nossos irmãos, ó Deus amado. Aqueles que não estão conosco, aqueles que não puderam estar por motivo justo e aqueles que foram apenas negligentes. Ó Deus, tem misericórdia e abençoa-os ainda assim. Despede-nos em paz. Dá-nos uma noite abençoada em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E quem acredita diz, amém. E que Deus os abençoe em nome de Jesus.